Beleza, rapaziada, estamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, né, edição de sexta-feira, né, dia 7 de agosto. Vamos aqui fechar essa semana regular, né, de trabalho, porque no final de semana o canal trabalha, a gente segue produzindo conteúdo no final de semana, mas o trabalho na semana regular se encerra hoje, né? Então vamos fechar essa semaninha falando sobre NBA, né? Tem bastante assunto pra gente comentar hoje, pra compensar, né, esses últimos dias de completa falta de temas pra, né, pra serem comentados na NBA, né? Simplesmente nada aconteceu nessa semana, uma coisa terrível. Hoje tem bastante coisa. Hoje tem bastante tema, tem bastante pauta para abordarmos, né, no programa. Tem novidades sobre a situação de Kawhi Leonard. A situação do Kawhi deu uma bela complicada nessa semana, né? Ontem o Pablo Torre, que foi o jornalista que trouxe, né, pela primeira vez o esquema do Kawhi com Aspiration, né? Foi o jornalista que denunciou esse esquema do Kawhi ali com a empresa de plantar árvores, né? Que nunca plantou uma árvore na vida, né? O mesmo jornalista, o mesmo Pablo Torre, trouxe nessa semana outra acusação, também envolvendo um esquema de recebimento por fora, né? Então a situação do Kawhi, que já é meio complicada, para dizer o mínimo, ficou ainda mais com essas novas acusações do Pablo Torre. Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Vamos falar também sobre a novela Kuminga. Temos novidades sobre a situação de Jonathan Kuminga, que segue sem ter um time para a próxima temporada, né? Kuminga segue no mercado. Falar sobre ele. Falar também sobre mais um reforço que pode estar chegando em Filadélfia, né? Depois de tudo que o Sixers já conseguiu nessa off-season, pode ter outro cara chegando por lá. E um cara bom, hein? Velho, mas bom. Falar mais sobre isso. Falar também sobre Anthony Davis. Falar sobre Jaylen Brown, que ontem foi apresentado lá no Philadelphia 76ers, né? Oficialmente, o Jaylen Brown foi apresentado. Recebeu ali a camisa. Teve até uma cena bem bacana, né? Onde o avô do Jaylen Brown recebeu também uma camisa do Sixers. Eles que têm uma relação muito bonita, né? O Jaylen Brown, ele é muito ligado ao avô dele. Para quem assistiu a série Starting Five da Netflix, né, que era aquela série que acompanhava alguns jogadores da NBA durante toda uma temporada, na última temporada, onde o Jaylen Brown foi um dos jogadores que foi acompanhado, a gente viu muito sobre a relação dele com o avô dele, né? Então foi uma cena bem bacana, o avô dele recebendo uma camisa do Sixers. E nessa apresentação do Jaylen Brown, ele soltou algumas aspas bem interessantes. Inclusive, aspas que revelaram muito de como era a relação dele com o Jason Tatum. Parece que aquela visão que a gente tinha de que os Jays eram melhores amigos, né, que eles eram super ligados, aparentemente era uma visão meio equivocada, né? A realidade não era bem assim. Falar também sobre isso. Então tem bastante coisa para ser abordada no programa de hoje. Então vamos começar, né? Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça também de conferir as promoções da Centauro. Centauro, que é parceira do canal Switch TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 dentro do site da Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Inclusive, tem camisa do Celtics lá, olha só que beleza. Então, usando o cupom SWISH10, você consegue esse desconto, né, de 10%. E é muito bom, né? Desconto sempre é muito bem-vindo. Então, vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e use o cupom SWISH10
para garantir esse desconto maravilhoso. Muito obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá, né? Bora começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar o programa de hoje falando sobre a situação do Kawhi. Eu acho que todo mundo já sabe, né, o que tá rolando com o Kawhi Leonard. O Kawhi, há cerca de um ano atrás, foi alvo de acusações bem sérias. Né? O jornalista Pablo Torre publicou uma matéria revelando um suposto esquema, né, onde o Kawhi estaria recebendo uma grana irregular. Né? Na NBA, é proibido que os times paguem os jogadores por fora. Né? O jogador ele só pode receber do time a grana que está estipulada em contrato. Ele não pode receber mais do que isso. Só que nessas acusações que o Pablo Torre fez, o Kawhi supostamente, né, porque apesar das investigações terem terminado, os resultados, né, o resultado das investigações ainda não foi publicado. Então a gente ainda tem que trabalhar com a possibilidade de talvez o Kawhi ser inocente. Né? Por isso que eu estou usando a palavra supostamente. E dando muita ênfase no supostamente. Porque eu não tenho grana para arcar, né, com o processo do Kawhi Leonard. Que tem muito mais dinheiro do que eu, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais recebendo por fora, né, cara? Tô brincando. Mas, enfim. Na matéria do Pablo Torre, é revelado, né, um suposto esquema onde o Kawhi, por meio de uma empresa fantasma chamada Aspiration, estaria recebendo uma grana a mais. Né? Uma grana que ele não deveria receber. Até porque o dono dessa Aspiration tinha ligações muito fortes com o Clippers. Né? Ele era sócio do Steve Ballmer, que é o dono do Clippers. Né? Então, essa grana que o Kawhi estaria recebendo da Aspiration, que na teoria era uma grana de um contrato publicitário que a Aspiration teria feito com o Kawhi, né? Meio que o Kawhi teria sido contratado para ser garoto propaganda da Aspiration. Só que o Kawhi nunca fez propaganda da empresa. Não tem nada. Não tem uma publi do Kawhi da empresa, não tem uma foto do Kawhi com a camisa da empresa, não tem nada. Nada, né? O Kawhi, ele foi o pior garoto propaganda da história, porque ele nunca fez propaganda da empresa. Então, tudo aponta, né, para que, no caminho de que esse contrato assinado pelo Kawhi com a Aspiration era um contrato de fachada. Era simplesmente uma forma que o Clippers teria arrumado de pagar o Kawhi por fora. De dar uma grana a mais pro Kawhi. Aí, há cerca de um ano atrás, essas acusações foram publicadas pelo Pablo Torre. Na época, deu um puta de um burburinho, puta de um barulho. Acabou que, no fim, o Kawhi jogou a temporada inteira e não sofreu nenhum tipo de sanção, muito menos o Clippers. Tudo ficou de boa. Até que, em meio à off-season, saiu a informação de que a troca do Kawhi para Toronto, que havia sido fechada pelas equipes, teria sido travada por conta dessa questão da Aspiration. Né? A troca foi travada porque a NBA ainda estava investigando. Né? E, pelo que saiu na última semana, as investigações terminaram, mas o resultado a gente ainda não sabe. A gente não sabe o que deu nas investigações. Porém, entretanto, temos novidades sobre isso. E qual que é a novidade? A novidade é uma nova acusação. Sim, tem mais, né? Tem mais, como diria Galvão Bueno, eles vêm de novo. E o Pablo Torre vem de novo. Porque o que o Pablo Torre trouxe nessa última quinta-feira? Ele trouxe o seguinte, e aqui fica o crédito ao Pisou na Linha, que, né, deu aqui um belo de um resumo nas acusações, um resumo do que o Pablo Torre falou. Inclusive, se você não segue o Pisou na Linha, siga. Né? Os caras fazem o cara, no caso, faz um trabalho muito bom. O moleque é muito pica. Vamos lá. Quais são as novas acusações? A nova empresa envolvida no escândalo é a Daktronics.
uma empresa que construiu aquele enorme placar e telão na parte de cima do Intuidome, né? Aquele telão absurdo que tem lá no novo ginásio do Clippers. Steve Ballmer teria tido grande influência na empresa quando ela teve dificuldades financeiras. Steve Ballmer, como eu já falei, é o dono do Clippers. Isso casa com o período que a Aspiration começou a dever Kawhi, dever entre aspas, porque tem isso também. Essa grana que o Kawhi iria receber da Aspiration, no suposto contrato de publicidade, uma parte dessa grana o Kawhi não recebeu. O Kawhi, então, a Aspiration tá devendo o Kawhi, né? Aspiration que tudo aponta para ser uma empresa fantasma. Então o Kawhi o Kawhi, ele tem uma grana para receber de uma empresa fantasma. Você entendeu? É tipo, guardado as devidas proporções, é tipo você ter... Porra. É tipo você ter roubado um carro e alguém roubar o carro que você roubou. Entendeu? Você foi roubado, mas você já havia roubado antes. E aí, como é que você reclama? Como é que você vai na polícia e fala, ô policial, te falar, eu roubei um carro semana passada e hoje um cara roubou o carro que eu roubei. Como é que faz? Eu preciso do meu carro. Como é que você fala uma coisa dessa, né? O Kawhi tá nessa situação. Eu roubei aqui esse dinheiro, eu peguei uma grana que não era pra eu receber, eu assinei um contrato que não era pra eu ter assinado, e os caras não estão me pagando a grana que não era pra eu receber. E aí? Situação maravilhosa que o Kawhi tá, né? Sendo uma nova fonte de pagamento para a empresa do meio ambiental que foi entrando em falência e nos seus próprios escândalos. A Daktronics teria um acordo secreto com o Leonard. Olha aí, hein? Kawhi, o rei dos acordos secretos, né? Como a empresa tem capital aberto, esse tipo de parceria precisa ser oficializada e estar nos seus registros oficiais. Além disso, por ser uma empresa B2B, um acordo com o Kawhi seria estranho, já que não é perfil de parcerias de empresa. Parcerias da empresa, perdão. Uma pessoa ligada à construção do telão teria afirmado que isso também envolveu as questões de contorno do teto salarial, ou seja, o Clippers usando uma empresa para pagar mais dinheiro para Kawhi do que o que estava constando em seu salário oficial. Um ex-dirigente do Clippers também teria confirmado a existência do acordo, mas sem datas ou pagamentos oficiais. Então, assim, para além da Aspiration, o Clippers, teoricamente, também teria usado a Daktronics como ponte, né, como fachada, melhor dizendo, para pagar o Kawhi essa grana que não era para ele receber. Porque, repito, o jogador só pode receber do time o dinheiro que está em contrato. Então, irmão, cara, é foda, velho. Quando a gente acha que a história acabou, quando a gente acha que a novela vai ter um fim, surge novas informações. Cara, complicado, viu? Complicado. Eu realmente, cara, eu não faço ideia do que vai acontecer. Cada vez mais eu acho mais difícil imaginar que o Kawhi seja inocente nessa história. Né? Chegou num ponto onde, se sair a notícia de que a NBA absolveu o Kawhi, vai ser impossível acreditar que a investigação foi bem feita. Tá entendendo? É tanta acusação, é tanta evidência apontando pra culpa do Kawhi, que se ele não for culpado, cara, alguma coisa muito estranha aconteceu. Sacou? Chegou nesse ponto. É um bolo tão grande de acusação e de evidências e de relatos e de provas que, bicho, não tem como... A verdade é a seguinte, não tem como o Kawhi ser inocente. Ele pode ser inocente. Ele pode ser inocente. Mas é muito difícil que ele seja. Você entendeu? O Kawhi, ele tá numa situação onde ele foi achado com o corpo, onde ele tá com a arma do crime na mão, onde ele tá com o sangue da vítima na roupa, e onde ele tá com um bilhete da vítima falando que foi ele que matou ele. Entendeu? É nessa situação que o Kawhi tá. Pode ser que ele não tenha culpa? Pode ser que ele só tava no lugar errado na hora errada? Pode ser que a assinatura dele só tava em documentos que, né, não era pra tá? Que ele foi coagido? Pode ser.
Mas é muito difícil. É muito difícil acreditar nisso, entendeu? Então, bicho, situação surreal e a NBA não solta nada. Não tem nada da NBA, não tem um comunicado, não tem uma notícia, não tem nada da NBA. A investigação já terminou. Cadê o resultado da investigação? Não tem, né? Não tem, né? Enfim, para terminar essa atualização da situação do Kawhi, a gente tem aqui um report do Michael Grande, que é um setorista do Raptors, onde ele falou o seguinte. Ele trouxe aqui um relato sobre o que ele acredita que vai acontecer caso se prove que o Kawhi foi culpado, né? E o que ele fala? Ele fala que não existe a possibilidade do Kawhi ser suspenso, tá? Na visão dele, ou com as informações que ele tem, não existe a possibilidade do Kawhi ser suspenso, o que pra mim é uma loucura, tá? Se o Kawhi for considerado culpado, ele precisa ser suspenso. Ele tem que ser suspenso, tá? Mas parece que, segundo o Michael Grande, não tem possibilidade disso acontecer, o que pra mim é uma loucura. Mas enfim. Ele fala que não tem possibilidade do Kawhi ser suspenso caso seja culpado por receber dinheiro debaixo dos panos, perdão. Ele fala que o Kawhi vai jogar a próxima temporada, seja como jogador do Raptors via troca, ou seja como jogador do Raptors via free agency. Ou seja, ele crava que o Kawhi não vai ser suspenso, mas ele crava também que existe a possibilidade do contrato do Kawhi ser anulado. O contrato dele com o Clippers ser anulado, o que faria o Kawhi ir para o mercado de free agent. E aí, indo para o mercado de free agent, o Michael Grant fala que o Raptors assinaria com o Kawhi como free agent, tá? Então, seja via troca, seja via free agency, o Kawhi vai jogar a próxima temporada em Toronto, ele crava isso, e ele fala que se o contrato do Kawhi ser anulado, e aí o Kawhi assinar com o Raptors via free agency, os ativos que o Raptors envolveu na troca voltariam para Toronto, ou seja, Toronto iria para a temporada tendo Kawhi, Brandon Ingram, né, e tudo mais que foi enviado na troca, né, as escolhas de draft e tudo mais. E o Raptors teria a possibilidade, então, de ter o Kawhi como free agent. Esse seria visto como o pior cenário para o Clippers, porque além de perder o Kawhi, não receberia nada em troca. E posso falar? Bem feito pro Clippers. Entendeu? Se isso aqui acontecer, bem feito pro Clippers. Quem mandou fazer esqueminha, né? Beleza, que nessa o Kawhi ia passar ileso, né? Porque ia seguir a vida, ia jogar a temporada, em Toronto, segue a vida. O Kawhi ia sair ileso, o que não pode acontecer. O Kawhi tem que ser punido se for culpado, tá? Mas o Clippers ia se fuder. E nessa situação, o Clippers tem que se fuder também. Eu tô falando do Kawhi ser suspenso se for culpado, mas o Clippers também tem que tomar um puxão de orelha. É multa, é perda de escolha de draft. Eu sou a favor disso, tá? Porque é o tipo de coisa que a NBA não pode normalizar. A liga não pode normalizar jogadores serem pagos fora do contrato. Porque se a liga começa a abrir essa brecha, times que têm donos com muita bala na agulha, como é o caso do Steve Ballmer, vão se aproveitar ao máximo disso. Ao máximo, entendeu? Então, nesse cenário aqui, onde o Clippers se foderia de forma homérica, tem que se foder mesmo. Mas o Kawhi tem que tomar também. Não dá pra passar pano pro Kawhi também, não. Tá? E aqui tem um fã do Kawhi. Eu adoro o Kawhi. Tá? Mas ele tem que se fuder também. Se, repito, for considerado que ele foi culpado. Tá? Enfim, essas são as atualizações que a gente tem sobre a situação do Kawhi. A NBA, como eu já falei, não atualizou nada. E enquanto a NBA não soltar um comunicado,
a novela segue acontecendo, né? E o futuro do Kawhi segue incerto. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos ver, né? Se com essas novas acusações que surgiram, vamos ver se a NBA retoma as investigações, porque as investigações teriam terminado, mas agora surgiram novas acusações. Vamos ver o que a NBA vai fazer a partir disso. Seguindo aqui o nosso programa, vamos falar sobre uma outra novela, só que aí uma novela que não entra no âmbito criminal, uma novela que envolve um jogador que tá sem time, mas que quer um novo time. Tô falando de Jonathan Kuminga, né? O Kuminga tá no mercado, né? O Hawks declinou a team option que tinha com o Kuminga, fazendo o Kuminga um agente livre. O Lakers é o time que mais tem demonstrado interesse no Jonathan Kuminga. Todas as fontes dizem isso, né? Que o Lakers quer muito o Kuminga para ser o ala titular da equipe. Só que até agora nada aconteceu. E segundo informação da ESPN, Lakers e Kuminga, no caso Lakers e Hawks, não estão conversando, né? Não há avanço de conversa há semanas, tá? O Lakers segue interessado no Kuminga, só que as conversas com o Atlanta Hawks estão paralisadas, né? Ou seja, não tem nada acontecendo. Não teve avanço, não teve evolução, nada, tá? Nada. Então, o torcedor do Lakers que tá sonhando com o Jonathan Kuminga, sinto lhe dizer, mas não há nenhum tipo de evolução nas negociações. E cada vez mais eu acho que o Kuminga vai acabar ficando em Atlanta, sabe? Eu acho que porque o que pega são duas coisas. Primeiro, é o valor que o Kuminga quer receber, né? Tudo que vem saindo de report diz que o Kuminga quer receber coisa de 20 milhões por temporada, algo que o Lakers não tem nenhuma condição de pagar. O Lakers não tem essa grana disponível para dar pro Kuminga. Então, o primeiro empecilho seria a questão salarial e o segundo empecilho seria a falta de ativos do Lakers para buscar o Kuminga numa troca. Porque o Lakers pode pegar o Kuminga via troca, via sign and trade. Só que o foda é que o Lakers não tem ativo bom para isso. O Lakers não tem suas escolhas de draft disponíveis. O Lakers, se não me engano, ele não pode trocar picks de primeiro round pelos próximos 5, 7 anos. O Lakers não tem escolhas de primeira rodada disponíveis para troca. E os jogadores que o Lakers poderia enviar numa troca são jogadores que para Atlanta não teriam valor nenhum. O que o Lakers pode enviar? Pode enviar Laravia, pode enviar Vanderbilt, pode enviar um Dalton Knecht, um Bronny James. O que o Hawks vai fazer com esses caras? É muito melhor manter o Kuminga, que é um jogador mais jovem, de maior teto, de maior produção, que temporada passada teve bons momentos em Atlanta, inclusive na série contra o Knicks, o Kuminga teve bons jogos, teve bons minutos lá. Então, assim, é uma negociação muito difícil pro Lakers fazer acontecer. A menos que role um milagre, né, do Kuminga aceitar receber um valor muito menor e de Atlanta, por algum motivo, gostar dos ativos do Lakers, coisa que parece que não é o que está acontecendo, porque as conversas estão paralisadas. A menos que isso aconteça, é muito difícil imaginar o Kuminga indo pro Lakers. Aí abre-se a possibilidade de outras equipes buscarem. Você tem o Minnesota, que pode buscar. Minnesota que tem mais espaço no cap do que o Lakers, se não me engano. Porque o Minnesota ainda tem a mid-level deles, né? De um pouco mais de 6 milhões de dólares. E teria alguns ativos melhores para enviar para um Kuminga do que o Lakers. Abre espaço para, sei lá, um Hornets. Hornets tem bons ativos para mandar numa troca pelo Kuminga. O Hornets tem espaço no cap também, né? Então você pode pensar no Hornets buscando o Kuminga, você pode pensar no próprio Minnesota, num Kings, que já demonstrou interesse no Kuminga na temporada passada. Você tem Brooklyn, né? Então,
Hoje, a minha visão sobre a novela do Kuminga é ou ele fica em Atlanta ou ele vai para uma dessas outras equipes. E pro Lakers parece ser algo cada vez mais difícil de acontecer. E esse report da ESPN dizendo que as conversas estão travadas há semanas corrobora muito com essa visão, né? Então, sobre Kumingueira é isso. Para fechar, deixa eu só trazer aqui duas coisas. A primeira é sobre um novo reforço que pode estar a caminho de Filadélfia, né? O Sixers, que já se colocou como o grande vencedor dessa off-season, né? Porque, cara, a partir do momento que você fecha uma off-season trazendo o LeBron James pelo mínimo de veterano e conseguindo trocar o Paul George pelo Jaylen Brown, você já é o grande vencedor da off-season. Acho que isso não cabe nem debate. A gente pode discutir quem são os outros vencedores, mas o grande vencedor da off-season não tem debate, é o Philadelphia 76ers. Porque além de conseguir esses dois caras, né, absurdos, ainda conseguiu um LeBron Philo no draft e conseguiu um Anthony Simons e KCP via free agency. Então, assim, Sixers já é o grande vencedor da off-season. Só que parece que o Sixers não está satisfeito ainda. Porque um outro cara pode estar a caminho de Filadélfia. Quem é o cara? Kevin Love. Tá? Segundo o Dave McManaman, da ESPN, o Kevin Love teria muito interesse em jogar no Sixers. Obviamente por conta da relação dele com o LeBron. Né? Os dois são muito amigos. Foram campeões em Cleveland, jogaram juntos muito tempo lá em Cleveland. O Kevin Love gostaria de jogar com o LeBron em Filadélfia, né? O Kevin Love que já está na reta final aí de carreira. E pode ser que isso aconteça. Caso isso aconteça, o Sixers teria que dispensar algum dos seus jogadores, né? O mais provável, o Pisonalinha até fala aqui, o mais provável a ser dispensado nesse cenário seria o Jabari Walker. E aí o Sixers dispensaria o Jabari Walker e traria o Kevin Love. Luiz, o Kevin Love ainda é um cara útil, um cara que ainda pode agregar em algum time? Cara, sendo muito sincero, não, tá? O Kevin Love não seria um jogador relevante na rotação. Não seria. Porém, todavia, é aquilo. Se for pra dar uma agradadinha no LeBron, que já topou assinar com o Sixers pelo mínimo de veterano, cara, não faz mal. Não faz mal dar uma agradada no velho, não é? Se for ajudar o LeBron a se sentir mais em casa, se sentir mais à vontade, ter o Kevin Love ali do lado, traz o Kevin Love. Traz o Kevin Love, pô. Entendeu? E querendo ou não, né? Estando velho ou não, ainda é um jogador que é um bom reboteiro, ainda é um cara que tem ali uma bolinha de 3. Então o Kevin Love não seria completamente inútil na rotação. Então, assim, se fosse o Sixers, pensaria com carinho nessa possibilidade, entendeu? Ah, mas aí o time não pode abrir as pernas pro jogador. Cara, eu sempre falo, a NBA, gente, é uma liga de jogadores. Quem manda na NBA são os jogadores, são as estrelas. A NBA é uma liga de estrelas, tá? Tanto que no logo da NBA, o que tem no logo da NBA? É um jogador, é o Jerry West. Por quê? Porque a NBA é uma liga de jogadores. Então, agradar uma superestrela ajuda, entendeu? Ajuda. É necessário, entendeu? É necessário. Então, se eu fosse o Sixers, eu pensaria com carinho nisso aí. Pensaria com carinho. Traz um amigo do LeBron, deixa o LeBron mais à vontade, entendeu? LeBron que inclusive já tá treinando com os seus novos companheiros, né? Saiu hoje no caso, perdão, um videozinho do LeBron treinando com o Tyrese Maxey, né? Deixa eu até ver se eu acho esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Ó o velho. Ó o velho treinando com o Maxey, ó. Maxey que teria sido um fator
importante pro LeBron topar ir pra Filadélfia, tá? O LeBron gosta muito do Maxey, então, né, os dois aí tendem a ter uma conexão muito legal. E aqui tá os dois treinando juntos, né? Aqui tá o LeBron e aqui tá o nosso querido Tyrese Maxey. Ó. Olha aí o velho trabalhando. Olha o velho jogando bola com o Tyrese Maxey. Ó o Maxey. Ó. Olha aí. Coisa linda. Olha aí. Já se adaptando ao seu novo companheiro. Tá aí, ó. O velho quer muito, né, gente? O velho quer demais, velho. Puta que pariu. O velho tá motivado. Ó, pra gente encerrar o tema Sixers, só uma última coisinha, né? Ontem a gente teve a apresentação do Jaylen Brown lá em Filadélfia, né? O Jaylen Brown foi oficialmente apresentado como novo jogador do Sixers. E durante a coletiva que o Jaylen Brown cedeu na sua apresentação, ele soltou uma aspa que viralizou bastante, né? Que repercutiu bastante, que foi a aspa sobre a relação dele com o Tatum, né? Porque nesses 10 anos que os dois, né, jogaram juntos, que os dois foram campeões juntos, que os dois foram pra guerra juntos, criou-se no imaginário de nós, fãs de NBA, que os dois eram muito amigos, né? Que os dois eram, né, eram parceiros mesmo, né? Porque em quadra, os dois sempre se deram muito bem, né? Os Jays eram muito bons juntos. Então, na nossa cabeça, os dois eram muito amigos. E quando o Jaylen Brown foi trocado, na hora, assim, no momento em que ele foi trocado, gerou um certo estranhamento o fato do Brown nunca, em nenhum momento, ter falado do Tatum, do próprio Tatum não ter falado também tanto assim da troca do Jaylen Brown. Quando uma troca desse tamanho acontece, ainda mais envolvendo, né, um cara que estava há 10 anos no mesmo time, que jogou junto, né, com você durante 10 anos, é esperado que haja uma comoção um pouco maior, né, tanto da parte do Tatum como da parte do próprio Jaylen Brown. Só que isso não aconteceu. E aí começou-se a criar um burburinho de que talvez os dois não se dessem tão bem. De que talvez os dois não fossem tão amigos como achamos que eles eram. E aí a fala que o Jaylen Brown soltou ontem, ela vai muito de encontro a isso. O que o Jaylen Brown falou? Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Nós conquistamos um título juntos. Qualquer pessoa com quem você é campeão, você pensaria que isso é o que uma irmandade ou um legado para a vida inteira. Né? Você pensaria que isso é o que é uma irmandade ou legado para a vida inteira. Para a vida toda. Mas, obviamente, há altos e baixos em qualquer relacionamento, com certeza. Mas, do meu lado, é nada além de respeito. Exceto quando ele joga contra os Sixers. Espero que ele se saia bem. Mas, fora isso, tudo para mim é baseado apenas em respeito. Então, assim, é uma fala que não demonstra tanto afeto, né? Que não demonstra tanto carinho, demonstra respeito. Isso de Jaylen Brown deixa claro que ele tem muito respeito ao Tatum. Mas nada muito além disso. O que pelo menos me faz acreditar que, na real, os dois nunca foram super amigos, né? Me faz acreditar. A minha interpretação é de que os dois eram só colegas de trabalho. O que tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem, não tem problema algum nos dois só serem colegas de trabalho. Entendeu? Mas quebra muito daquela mística, né? De que os Jays eram amigaços, de que eles eram super amigos, super unidos. Parece que não. Parece que a relação dos dois era muito mais uma relação realmente de trabalho, né? De bater ponto, de dar bom dia um pro outro e seguir a vida, do que uma relação de realmente parceiros, né? E sei lá, isso dá uma broxadinha, não? Pelo menos, se eu fosse torcedor do Celtics, eu ficaria meio assim, né? Meio, por saber que a dupla que, né, jogou junta durante 10 anos, que foi campeã junta, não era tão amiga, né? Tipo, é meio broxantezinho, não é? Quebra um pouquinho da mística dos Jays, não quebra? Mas enfim,
repito, não há problema algum neles serem só colegas de trabalho, tá? É só uma quebra de imaginário mesmo, né? Quebra o imaginário de que os Jays eram uma dupla de super amigos. Não era. Meio que não era. Mas enfim. É isso. Basicamente, o Jaylen Brown aí falou isso. E tem muito torcedor do Celtics. É igual eu falei, muito torcedor do Celtics não puto nem nada do tipo, mas meio decepcionadinho, né? Porque os dois não eram parceiraços, né? Então, é a mesma coisa falando sobre a minha experiência como torcedor do Thunder. É a mesma coisa que daqui, né, sei lá, 10 anos, sei lá, eu descobri que o Shea e o J-Dub não eram amigos. De que eles eram só colegas. Não tem problema algum. Mas, né? Enfim. Pelo menos eles não são igual Pippen e Jordan, né? Que se odiavam. Que começaram a se odiar, né? Pelo menos isso. Né? Pelo menos isso. Enfim. Sobre Sixers é isso. Pra fechar aqui a edição, porque já tá ficando meio tarde, daqui a pouco eu tenho live. Né? Ontem eu não abri live porque tinha jogo do Coringão, né? O Coringão jogou ontem. Tristeza completa, né? Puta que pariu. E aí eu não abri live porque eu fui ver o jogo do Corinthians, né? E minha live ia dar no mesmo horário do jogo do Corinthians. Então ontem eu não abri live, mas hoje teremos live. Hoje lá pelas 8h30, mais ou menos, estarei ao vivo, né? Falando... trocando ideia com vocês, batendo papo, né? Passando essa sexta-feira junto com vocês. Então, se você tiver de bobeira, cola aqui mais tarde, que a gente troca uma ideia. E aí, pra não terminar o programa tão tarde, já vou encerrar agora. E eu vou encerrar trazendo novidades sobre Anthony Davis, né? O AD, jogador do Washington Wizards, tá, né, buscando uma renovação com o Washington Wizards, né? Ele quer uma extensão com o time, uma extensão parecida com a que o Trae Young assinou, é uma extensão gorda, é o que ele quer, mas até agora a extensão não foi dada ao Anthony Davis. O Wizards não quer abrir mão do Anthony Davis, o Wizards não quer trocar o Anthony Davis. Na época que surgiu aquele rumor de que talvez o Golden State buscasse o Anthony Davis para convencer o LeBron a ir para lá, na época que saiu esse rumor, já saiu vários reports falando que o Wizards não iria negociar o Anthony Davis. Né? Só que, mesmo não querendo abrir mão do Anthony Davis, o Wizards ainda não renovou com ele. E aí a gente tem aqui os motivos para essa renovação ainda não ter saído. Né? O Charania e o Joshua B. Robbins explicaram. E os motivos são os seguintes. Primeiro motivo, os lados querem se conhecer melhor. Né? Espera-se que isso leve um período de 20 jogos no começo de 26, 27. Ou seja, o Wizards quer entender primeiro o que é o Anthony Davis, como o Anthony Davis joga, né? Quer ver o Anthony Davis de perto antes de decidir se quer renovar ou não. E o mesmo vale para o Anthony Davis. O Anthony Davis quer ver como que esse time vai performar durante esses 20 jogos, como ele vai se encaixar com o time, se ele vai realmente conseguir ter uma química boa com o Trae Young. Né? Então o primeiro ponto seria o fato dos dois quererem se conhecer melhor. Assim como dois namorados. Né? Na verdade, assim como dois ficantes que querem ser namorados. Né? Quer se conhecer primeiro, quer sentir a água. Quer ver se a água tá fria, quer ver se a água tá morna. O que é válido. Segundo motivo. Pelo lado de Washington, há o entendimento de que Anthony Davis precisa provar que está saudável. E o AD também quer ver a franquia ser competitiva na temporada. Se os lados superarem essas incertezas, que já existe antes mesmo da estreia do ala pivô, uma extensão deve ocorrer. Então, basicamente, os dois lados só querem se conhecer melhor. Assim que passarem esses primeiros 20 jogos, 30 jogos, aí, caso tudo dê certo, caso o Anthony Davis se mantenha saudável e caso o Wizards seja um time competitivo, mostre pro Anthony Davis que é um time capaz de levar ele pro playoff e tudo mais, se tudo isso acontecer, a extensão deve sim ser assinada e aí a gente deve ver o Anthony Davis
assinar aí um vínculo maior, né, no caso, com o Washington Wizards, tá bom? Bom, meus amigos, o céu já escureceu, né? Dá pra perceber, né, que a luz aqui baixou. Não vou levantar pra acender a luz agora. O programa já tá terminando, então vamos encerrar no escurinho mesmo. E é isso, tá? Obrigado pela sua audiência nessa sexta-feira. Como eu já falei, mais tarde eu abro live pra trocar ideia com vocês, lá pelas 8h30, 8h40. Pode vir aqui no canal que vai ter live. Vou compensar vocês por não ter tido live ontem. A gente vai ficar aí uma horinha, umas 2 horinhas, trocando ideia pra compensar. Então te espero mais tarde. Obrigado pela audiência, tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau.